Honre a Deus com o seu corpo. Da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. A palavra de Deus nos diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Você não percebe que seu corpo é o templo do Espírito Santo? O templo do Espírito Santo que vive em você e foi dado a você por Deus. Você não pertence a si mesmo, pois Deus o comprou por um alto preço. Então você deve honrar a Deus com o seu corpo. Todos aqui já devem ter ouvido a palavra santificação. É uma palavra que significa dedicar algo para o propósito de Deus. E sabia que você pode santificar várias coisas? Você pode, por exemplo, santificar o seu carro, ou seja, dedicar ele para um propósito. Quando você decide levar pessoas para a igreja, levar da igreja embora para casa, levar pessoas, idosos, pessoas que não têm o carro para fazer uma compra, para ir ao médico. Você foi abençoado com a aquisição de um carro e está utilizando ele para um propósito maior de ajudar outras pessoas. Você pode santificar a sua casa, dedicar ela ao Senhor, quando você abre as portas da sua casa para um culto de oração, por exemplo, para a evangelização. Agora, veja bem, isso não tem nada a ver com o que a Igreja Católica faz no sentido de benzer bens materiais. Não estamos falando disso, que fique claro. Mas estamos dizendo que tudo aquilo que nós temos, nós dedicamos, nós santificamos ao Senhor para servir aos propósitos de Deus. E isso inclui o nosso corpo. Deus quer que você dedique o seu corpo a Ele. A Bíblia diz: você não percebe que seu corpo é templo do Espírito Santo, que vive em você e foi dado a você por Deus. Como é que você pode honrar a Deus então com o seu corpo? É tão simples. Cuide dele. Santifique seu corpo significa basicamente fique em forma. Se você quer que Deus o use, você precisa estar em forma. Porque quanto melhor você estiver em forma, mais energia, mais vigor você terá e Deus poderá te usá-lo melhor. O Salmo 119, versículo 73 diz: Tu fizeste o meu corpo, Senhor. Agora me dê sentido para atender às suas leis. É exatamente isso. Deus estabeleceu os princípios para uma boa saúde. Ele não quer apenas que você tenha um coração puro. Ele quer que seu corpo esteja em forma para poder usá-lo da forma mais eficaz. Alguns de vocês aqui talvez não estejam dormindo o suficiente e precisam descansar adequadamente. Sabia que às vezes a coisa mais espiritual que você pode fazer é tirar uma soneca? Sim. Alguns de vocês precisam trabalhar melhor na sua alimentação. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, que tanto a imoralidade sexual como o comer em excesso são pecados perante Deus. Você pode não estar traindo o seu cônjuge, mas como você está se alimentando? Olha que interessante. Tudo tem a ver com o seu corpo, como você está cuidando dele. E nós não estamos dizendo aqui que todo mundo tem que entrar para uma academia e ser como um fisiculturista. Não é isso. Mas você ingere líquido, água suficiente por dia, se alimenta adequadamente, nem mais nem menos, dorme as horas necessárias do seu dia. Um corpo são tem uma mente sã que vai poder trabalhar melhor e então ser usado por Deus na sua obra. Alguns de nós temos atitudes erradas em relação ao nosso corpo, quase que uma negligência. Rejeitamos muitas vezes aquilo que Deus nos deu, como Ele nos fez. Eu queria ser mais alto, eu queria ser mais baixo, eu queria ser mais gordo, eu queria ser mais magro, mas eu não gosto do meu nariz, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E começa a tentar mudar radicalmente. Cuidar do corpo não é isso. Deus te fez da forma como você é. Seja mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, com esse nariz do jeito que você tem, com esse sorriso da forma como você tem. Agora é claro, se você pode se exercitar e não ser uma pessoa obesa, mas com saúde, se você tem problema nos dentes e quer usar um aparelho dentário para corrigir os seus dentes, se você tem um desvio de septo e precisa fazer uma cirurgia para corrigir o seu nariz, enfim, muitas coisas são lícitas, perfeito, cuide do seu corpo, mas cuidado para não venerar o seu corpo em excesso e querer fazer uma mudança, porque
Deus te constituiu da forma como você é. E Ele quer te usar dessa forma, só que com saúde. A Bíblia diz que todos os atletas, eles são disciplinados nos seus treinamentos. E eles fazem isso para ganhar um prêmio que vai desaparecer. Nós, contudo, nós também devemos, como atletas, treinar, nos capacitar, preparar, cuidar do nosso corpo para um prêmio que será eterno. Depois você lê melhor essa história lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. A nossa motivação e o nosso prêmio está em Deus. Os atletas ficam em forma para ganhar um prêmio que é passageiro, mas a nossa recompensa é eterna. Quando nós aproveitarmos ao máximo aquilo que Deus nos deu, cuidar do nosso corpo para que possamos ser usados por Ele com maior eficácia aqui na terra. Lembre-se disso, seja responsável pela sua saúde, cuide do seu corpo e permita que o Espírito Santo de Deus use você para um bem maior, para servir aos propósitos do Senhor aqui na terra, em nossa geração. E que Deus assim te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.